E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente dar continuidade na nossa série de exposições no livro do Apocalipse. A gente está iniciando hoje o capítulo 10, temos estudado versículo por versículo e hoje vamos iniciar o capítulo 10, João e o livrinho. Então bora para o texto. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: Depois avistei outro anjo poderoso que descia do céu. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como coluna de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, com um forte rugido de leão. Assim ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os 7 trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que me ordenava: Guarda o que os 7 trovões disseram, e não escrevas. Assim que vi o anjo sobre o mar e a terra, levantou a mão direita. Não, errado, gente. O anjo que vi em pé sobre o mar, a terra, levantou a mão direita em direção ao céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. E exclamou: Eis que não haverá mais demora. E que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira que ele anunciou a seus servos os profetas. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo, como comigo uma vez mais, ordenando: Vai e recebe o rolo que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E em seguida me aproximei do anjo e roguei que me desse o livrinho, ao que ele declarou: Pega-o e come-o. Lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa, e de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetize novamente a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse texto aqui ele é um texto bem interessante, como todos os textos de Apocalipse, e também bem polêmico, como a maioria do Apocalipse. Interessante, porém polêmica. Polêmica porque existe uma crença aí, uma determinada, não sei dizer se é uma seita, uma determinada religião, que acredita que seu líder era o 7º anjo, que profetizou, e que Deus teve vários mensageiros, 6 mensageiros, que foram eles Paulo, Irineu, Wesley, Lutero, e por fim o seu grande iluminado líder, que morreu acho que em 1960, uma coisa assim, e que ele seria o último anjo, mas não tem nada a ver. Nós vamos estudar aqui e ver que isso daí não tem nada a ver, isso fala de coisas aí proféticas, de coisas aí para os tempos do fim. E quando eu estou falando de coisas proféticas, entenda que eu estou falando de coisas bíblicas, de profecias da palavra de Deus. Eu não estou falando aí de gente mística nos dias de hoje, que é tudo profético. Eu lembro que eu participei de um culto um dia que tudo era profético. Deus vai levantar uma nação profética, Deus vai levantar uma geração profética, e faça uma oferta profética, que Deus levantará uma geração profética, e sempre no futuro, no futuro, no futuro. Ou seja, você sempre vai esquecendo, Deus vai fazer, vai fazer, vai fazer, e o tempo passa e Deus não faz nada, mas como tudo é jogado para o futuro, então ninguém vê nada. Mas não é isso. Nós vemos que no Apocalipse muitas coisas têm acontecido já, desde a morte de Jesus, desde a ascensão de Jesus, muitos dos sinais do fim já foram acontecendo. E conforme a vinda de Jesus se aproxima, ele vai se intensificando, como dores de parto. É assim que a Bíblia ensina que o próprio Jesus descreveu a sua vinda.
como uma mulher com dores de parto. Ela tem as primeiras contrações, um pouquinho de dor, um pouquinho, e vai aumentando até que chega a hora do bebê nascer. E é assim, tem muita coisa já se cumprindo. Então vamos lá. No versículo 1, ele avista um anjo poderoso que vinha descendo. Depois disso, avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol, e suas pernas como colunas de fogo. Muita gente acredita que esse anjo aqui ele seria o próprio Jesus, pelo fato da semelhança com o Jesus lá do início de Apocalipse, lá da visão que João teve no comecinho do livro, que está no Cristo Glorioso. Eu tenho aqui no meu canal, tem outros pregadores também, o pastor Paulo Júnior, outros, que fazem uma exposição no Cristo Glorioso, que tem lá no começo do livro de Apocalipse. Então tem bastante semelhança. Mas ao que dá para entender aqui, pelo menos eu não creio que esteja falando do próprio Jesus, mas de qualquer forma mostra a glória de Deus aqui. Olha, ele estava envolto numa nuvem, havia um arco-íris e sua face brilhava como o céu. E suas pernas como colunas de fogo, sua face brilhava como o sol. Então tudo isso mostra o que? Reflexos da glória de Deus. Nós vemos que nós vemos sempre que as nuvens aparecem, é uma forte ligação com a demonstração da glória de Deus. Nós vemos a coluna de fogo lá, a nuvem que guiava Israel. Nós vemos quando Deus se manifestou lá no deserto, lá no Sinai. Nós vemos, a Bíblia diz que o Senhor vem cavalgando sobre as nuvens. Jesus vem sobre as nuvens. Enfim, tem várias coisas aí que mostram Jesus, nuvens, ligado à glória de Deus. O arco-íris ele vai falar sobre a aliança com Deus, com a humanidade, que Deus fez lá com Noé. E pernas como colunas de fogo, enfim, luz brilhando como a luz do sol. Tudo isso são o que? Referências à glória, à majestade de Deus. Sempre o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer que ele brilhava como o sol. Enfim, tudo isso daqui faz o quê? Faz referência à glória e à grandeza de Deus. Então mostra aqui que está falando de um anjo de Deus. Ao contrário do que lemos a semana passada, do anjo lá, da estrela que caiu do céu, que ela tinha um poder limitado, não. Esse daqui nós vemos toda a majestade, toda a glória. E ele segurava um livrinho em sua mão. Um livrinho desenrolado em sua mão, e colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Uma outra coisa interessante da gente notar é que ele tinha um livrinho aberto. Ao contrário do primeiro livro lá do Apocalipse, com os decretos de Deus, que nós vemos Jesus, o Cordeiro, recebendo, que aquele livro estava selado, esse daqui está aberto. O livrinho está desenrolado, ele está aberto. É diferente daquele primeiro livro, que somente uma pessoa digna poderia abri-lo. Esse daqui não está precisando ninguém digno para abrir, ele já está aberto, já está desenrolado. É diferente do primeiro. E ele tem o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra. Imagina o tamanho do poder deste anjo. Colocar os pés sobre terra e mar, assim mostrando o domínio de Deus sobre o mundo inteiro. Mostrando esse anjo aqui, ele recebeu um poder, ele recebeu a autoridade. Então está mostrando aqui o poder, a autoridade de Deus conferida a este anjo como um mensageiro de Deus, alguns crendo que seja o próprio Jesus, outros crendo que sendo um anjo de Deus mesmo, mas mostrando a glória, mostrando a majestade, mostrando o poder de Deus ali através daquele anjo. E bradou com grande voz, como forte rugido de leão, mostrando aqui novamente poder na sua voz, mostrando autoridade. O leão é um animal aí que nós conhecemos como o rei da selva, aquele animal que mete medo, que impõe autoridade, que impõe respeito. E assim
era este anjo aqui, revestido de autoridade da parte de Deus. Tamanha autoridade, tamanho poder este, que muitos creem até que seria o próprio Jesus. Assim que ele ergueu a sua voz, 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram, e não escreva. Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas são para nós, as ocultas são para o Senhor. Então esses trovões, eles disseram algo, mas Deus ele não permitiu ali que João escrevesse o que foi revelado ali naquele momento. Foi algo particular para João. Por quê? Nós não sabemos ao certo por quê. Mas uma coisa é certa, as coisas ocultas são do Senhor, as reveladas são para nós. Nem tudo nós podemos saber. Deus não revela totalmente o seu mistério. Ao contrário do mistério da salvação, que Paulo vai falar lá, que é o evangelho entre os gentios, o mistério que foi ocultado por séculos e agora é revelado, Cristo em vós, esperança da glória, que é o evangelho vindo aos gentios também, que Paulo vai falar em Efésios, vai falar em Colossenses. Aqui, esse mistério ele não foi revelado. Ao contrário daquele mistério lá que foi revelado, aqui esse mistério não foi. Por quê? Por algum motivo. Um dos motivos é porque nós precisamos ter dependência de Deus. Se sabemos tudo, não vamos depender dele. Outro motivo é que nós não temos a capacidade de sabermos tudo. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós conhecemos em parte. Eu estou trazendo aqui um entendimento da palavra que cabe na minha mente. Mas outros têm um entendimento ainda mais profundo do que isso. E talvez eu entenda algo que você que está do outro lado aí não está entendendo. E talvez você entenda e conheça algo que eu não estou conhecendo. Nós podemos conhecer a teologia muitas vezes. Mas o mistério de Deus, aquilo revelado em sua palavra, ela é demais para o ser humano entender tudo. Por isso que em parte conhecemos, em parte profetizamos. É claro que isso que eu estou falando, ele não pode de maneira alguma ser um objeto, ser uma desculpa para criarmos heresias. Porque em nome de termos revelações, muitas pessoas criam muitas heresias, muitas pessoas criam um mundo de fantasias. Porque, eu estou tendo uma revelação. O sujeito quer ser ordenado patriarca, ele não é mais pastor, ele não é mais apóstolo, ele é patriarca, porque ele teve uma revelação. Não. A nossa revelação está dentro das Escrituras. O nosso entendimento ele está dentro das Escrituras, ele está dentro da palavra. Só que nosso entendimento muitas vezes ele vai amadurecendo. E é aí que está. Ninguém consegue compreender tudo. Tem coisa, como dizia John Wesley, no sermão Graça Livre, tem coisa das Escrituras que eu e você só entenderemos quando a morte for tragada pela vida. Tem coisa que não temos a capacidade de entender. E nem tudo é para nós. As coisas reveladas são para nós. As coisas ocultas, elas são para o Senhor. Então, o Senhor ele não permitiu que João escrevesse. Guarda, os 7 trovões disseram e não escrevam. O anjo que estava na terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e que criou os céus, a terra e tudo que nele existe, exclamando: eis que não haverá mais demora. Então o anjo aqui, ele está declarando, não haverá demora. No tempo certo se cumprirá. Aí muita gente vai falar, mas como que não haverá demora? Se já se passaram quase 2000 anos ou mais de 2000 anos da vida de Cristo e ele não voltou. É necessário ver duas coisas. Primeiro, o que eu falei agora de pouco, que o Apocalipse ele já vai acontecendo. É que ele é uma sequência, ele vai aumentando. Como as dores de parto de uma mulher. Segundo, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. A Bíblia diz, tudo tem seu tempo determinado. Pode ser que está demorando para o ser humano, mas para Deus não está, ele tem o tempo certo. As pessoas falavam, olha, Deus tem pressa de que tal coisa aconteça. Já vi gente falar, a igreja ela não é arrebatada porque
porque a igreja está em pecado, porque a igreja é imatura, é o povo de Deus que impede as profecias de acontecer. Não. Deus tem seu tempo certo para todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas, Ele alinhou todas as coisas com a sua vontade, com o seu decreto imutável. Ele tem o tempo certo. E o anjo está dizendo, não terá demora. Vai ser no tempo de Deus. Não tem demora. Pode estar demorando para o homem, mas Ele tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Ele tem o tempo certo. E no dia da voz do sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para soar a trombeta, o mistério de Deus se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos. Então ele está falando aqui de um tempo para isso daqui se cumprir. De um tempo determinado onde vai se cumprir o mistério de Deus, que nós não sabemos aqui ao certo, não está revelado aqui. O que nós sabemos é que toda a profecia, que toda a palavra de Deus vai se cumprir neste tempo. E muitas coisas já estão se cumprindo. Agora, fique esperto, porque muita gente vai dizer, olha, esse anjo aqui é o pregador fulano de tal, que nos dias que ele estiver profetizando, isso vai acontecer. Tem muita gente que aparece aí, se dizendo profeta, se dizendo apóstolo, se dizendo iluminado, se dizendo sábio. Mas se você ver alguns outros estudos meus aí, vai ver que nada mais é do que a antiga heresia gnóstica. É só o gnosticismo disfarçado de evangelho. Nada mais do que isso. Então não é isso daqui, não está falando de um homem que Deus vai levantar sobre a face da terra e que nos dias que ele estiver profetizando isso vai acontecer. Até porque todas as pessoas que se disseram que eram profetas, que eram iluminadas, a maioria deles já morreram. E não se cumpriu. Por quê? Não está falando aqui de um homem, mas está falando de um tempo onde isso vai acontecer. Um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Isso é o que a voz falou para João. Nos dias do sétimo anjo, quando estiver para soar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos. Então nós vemos aqui que havia um anjo poderoso, com poder sobre o mar, sobre a terra, diferente da estrela caída que nós vemos no vídeo anterior, que tinha um poder limitado sobre os escorpiões, sobre os gafanhotos. Esse daqui está com um poder maior, com uma voz de leão, está mostrando toda a majestade de Deus. Nós vemos que João não foi autorizado a escrever a revelação ali, por algum motivo Deus quis ocultar, mas ele está mostrando claramente que isso vai acontecer no tempo determinado, como ele anunciou aos seus servos. Então a voz que eu havia ouvido do céu, falou comigo mais uma vez, vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo e peguei dele o livrinho, e ele declarou, pega e come, lhe será amargo no estômago, todavia doce na boca. É muito parecido isso daqui que aconteceu com João, com o que aconteceu com Ezequiel. Como eu sempre falo, a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Então ele vai lá e fala, ó, pega o livro e come. Doce na boca, amargo no estômago. Isso daqui podemos dar dois significados para isso. Primeiramente, o Evangelho. O Evangelho, quando nós recebemos, que o Evangelho também é representado como um livro, é um livro. Quando nós recebemos a palavra de Deus, ela é doce a nossa boca, mas ela é amarga no final. Ela tem de cara ela é doce, porque ela nos traz a revelação que Deus nos ama, que Deus quer nos salvar, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós seremos glorificados, viveremos no céu eternamente. Então, por isso, ela é amarga, ela é doce, ou melhor, a hora que recebemos. Só que ela se torna amarga, por quê?
ela vai matar a nossa carne. Ela vai nos levar a ter renúncia. Ela vai nos levar a ter uma vida de renúncia. Jesus diz assim: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Porque onde o evangelho é pregado, existe a divisão. Porque você é uma pessoa que caminha segundo o curso desse mundo. Você fuma, você bebe, você fala palavrão, você vive uma vida normal. No momento que você entende a palavra de Deus, é salvo por Cristo Jesus e começa a santificar a sua vida, automaticamente você vai se separar do mundo. E se separando, você se torna uma pessoa desagradável. Você tem a obrigação de falar do evangelho para as pessoas, falar que todos vão para o inferno se não se arrependerem, se não conhecerem Cristo, e se torna amargo. Você já viu como é que é lindo quando nós pregamos, quando as pessoas pregam o evangelho? Eu acho lindo aqueles evangelistas de poder que têm dom de curas, que expulsam demônios e oram pelos doentes, eles são curados. Todo mundo acha isso lindo, não acha? Um evangelista estilo Terry Osborne aí, ou qualquer um outro evangelista da televisão aí que você lembre, que tem um dom de curas, e que as pessoas são curadas e são abençoadas com as suas ministrações. Mas quando nós vemos um evangelista como Jimmy Swaggart, que prega o arrependimento, que prega a salvação, um pastor como Paulo Júnior, como Paul Washer, que são duros e que prega aquela parte amarga do evangelho que ninguém quer ouvir, que prega que é necessário nascer de novo, senão vai para o inferno, que prega que existe uma condenação eterna para aqueles que estão longe, que a cura que você recebeu, a bênção que você recebeu, não te servirá de nada na eternidade, a menos que se arrependa dos seus pecados e coloque Cristo como centro da sua vida. Essa palavra é amarga. Então o Evangelho, a hora que nós recebemos, ele é doce. A palavra de Deus é doce a hora que nós a recebemos, porque ela vai nos mostrar, dar um vislumbre aí do mundo por vir, do céu, da eternidade, da salvação. Só que ela se torna amarga, porque ela vai nos levar a ter uma vida de renúncia, ela vai nos levar a ter uma vida de separação do mundo, e ela vai nos levar a ter uma mensagem dura para o mundo. Porque a mensagem não é apenas a mensagem, olha, Jesus te ama e quer te salvar. Jesus quer te curar e salvar dos seus problemas. A mensagem também é dura, porque diz, os justos irão para a vida eterna, mas os ímpios para o castigo eterno. Como labaredas de fogo será a vingança para os que não conheceram e para os que não aceitaram o Evangelho. Então essa palavra, ela se torna amarga. Também nós podemos colocar o chamado de Deus aqui. No caso de João, que foi chamado para profetizar aí para as nações, profetizar o Apocalipse e tudo mais, porque o chamado ele é doce. É doce a hora que nós recebemos um chamado de Deus, como João. Imagina a hora que ele teve a visão do Cristo glorioso lá, que lindo, que fantástico. Ou mesmo quando ele está lá no barco e Jesus o chama pessoalmente. É lindo. Paulo está indo lá para Damasco e Jesus aparece para ele. É lindo, ele é glorioso o chamado. Só que ele começa a se tornar amargo no momento que nós temos que falar para as pessoas, mostrar que elas não podem viver uma vida de pecado, mostrar que as pessoas têm que se arrepender, pregar estes decretos divinos aqui. Quase ninguém gosta de pregar Apocalipse, gente do céu. Eu procurei aqui no YouTube, você acha pouquíssimas coisas de Apocalipse. Eu estou pregando, é a primeira vez que eu faço uma exposição do livro de Apocalipse inteiro. Mas quase ninguém gosta, porque as pessoas não gostam de pregar esta parte amarga do Evangelho. Então o chamado de Deus ele é doce no momento, porque é um privilégio para nós pregarmos a palavra de Deus, é um privilégio para nós vivermos no reino de Deus. Só que ele se torna amargo, porque nós temos que também expor os decretos de Deus, de juízo, de condenação, quando as pessoas não cumprem o papel que ele espera, o que ele exige delas. Então peguei o livrinho, versículo 10, peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa, e de fato me era doce ao paladar, contudo assim que engoli, meu estômago ficou amargo. Então recebi a seguinte orientação, é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, línguas, nações e reis. Então, para a gente concluir aqui, o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, enfatiza vários fatos importantes. Entre eles, Deus e teus servos são sempre mais fortes que o diabo e seus seguidores. O anjo do Senhor tem poder sobre a terra e o mar, enquanto o destruidor recebeu autoridade por alguns meses sobre o gafanhoto.
recebeu autoridade apenas por alguns meses sobre os gafanhotos, Deus faz muito mais do que ele revela aos seus servos. Os trovões são exemplos disso. E a 7ª trombeta anunciará o tempo do cumprimento do mistério de Deus. E a missão do servo de Deus tem seu lado doce, mas também inclui a amargura de pregar a pessoas condenadas por sua rebeldia. Então é isso, gente. A 7ª trombeta ela anuncia isso. Chegou o cumprimento, o tempo vai chegar o cumprimento do tempo de Deus. A 7ª trombeta anuncia a chegada do cumprimento, do tempo do cumprimento do mistério de Deus. E mostra que existe o lado doce do Evangelho, mas também existe o lado amargo. Existe o lado doce de quando a pessoa recebe Jesus, se arrepende, é salva, que alegria. Mas existe o lado amargo dela ter que se apartar do mundo. Existe o lado doce de sermos cheios do Espírito Santo. E existe o lado amargo de nós temos que declarar para o mundo que se ele não se voltar para Cristo, ele será condenado. Então, eu espero que esta palavra tenha te ajudado com alguma coisa. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilhe, se inscreva no meu canal do YouTube, Cristiano Rodrigues 6909. Fique com Deus, até o próximo vídeo e, se possível, venha numa das reuniões aqui em minha casa, Rua Silvestre Garcia, 169, Alto da Bela Vista, Piraju, domingo às 10 da manhã e quinta-feira às 8 da noite. Fique com Deus e até a próxima semana.